A tomografia computadorizada do tórax apresenta algumas especificidades. Em relação aos protocolos que nós iremos abordar neste momento, estaremos incluindo o protocolo de estudo rotina. O estudo rotina ele está indicado principalmente quando o paciente ele apresenta uma indicação bastante abstrata e por alguns motivos o médico ainda não tem muito pré-definida a sua real hipótese diagnóstica. Dentre os fatores mais relevantes que o paciente realiza o exame de tomografia do tórax rotina estão direcionados para pacientes que apresentam um indicador de check-ups de uma forma geral, bem como os pacientes que estão aí realizando o exame para rastreamentos de algumas formas de metástases. Ou seja, é um protocolo específico, é um protocolo simples, que requer, do ponto de vista técnico, poucos pós-processamentos, porque nós estaremos diante aí, de uma certa forma, de uma aquisição simplificada. Então, diante dessa ideia, nós temos aqui a aplicabilidade dos fatores técnicos empregados. Podemos aqui relatar o objetivo do exame. O objetivo do exame, ele apresenta dois tipos de comportamentos teciduais: o janelamento paramediastino e o janelamento por uma avaliação parenquimatosa. Então, esses dois comportamentos teciduais estão totalmente ligados com as avaliações que nós tivemos a oportunidade recentemente de conhecer. Mais um algoritmo de reconstrução é o algoritmo específico com, em um determinado momento, o baixo ruído, que está ligado totalmente com o janelamento e o filtro para o mediastino. Em uma outra situação, temos aí o algoritmo de reconstrução com um valor de janelamento específico, conforme nós vimos anteriormente, só que tem um detalhe: o ruído é um ruído elevado. Por qual motivo? Para nós estarmos aí priorizando o tecido parenquimatoso. Uma das possibilidades aquisitivas é a possibilidade helicoidal, que nos favorece algumas vantagens, como por exemplo, o paciente realiza uma única inspiração seguida de uma apneia e consequentemente nós podemos fazer esta aquisição. Da forma sequencial ou da forma convencional, certamente demandaria muito mais tempo e muito mais colaboração por parte do paciente. Então, por vias de regra, é muito mais confortável e muito mais usual nós aplicarmos aí a técnica helicoidal, até porque, caso nós tenhamos aí o interesse em realizar futuras reconstruções, a forma helicoidal é a forma mais assertiva. Vale lembrar que nós temos a possibilidade de reconstruir a espessura do corte e o espaço que existe entre um corte e o próximo, ou seja, a interpolação. Então, estes parâmetros são fundamentais. O contraste normalmente não é usual no exame de tomografia do tórax rotina, porque no primeiro momento o que nós estamos ali pesquisando são dois janelamentos, o janelamento mediastinal e o janelamento parenquimatoso. A partir do momento que o médico julgar a necessidade da infusão do meio de contraste iodado, consequentemente nós estaríamos fazendo uma fase pós-contraste, mas no primeiro momento o tórax rotina não apresenta estes indicadores. Então o contraste ele é de acordo com a hipótese diagnóstica e no primeiro momento automaticamente não é usual a utilização do contraste iodado. Temos que ter em mente, muito claro, principalmente no quesito anatomia, o que significa o começo e o fim deste exame. Então, por vias de regra, nós temos que colocar o nosso bloco de corte iniciando na altura dos ápices pulmonares e o término destes cortes concluindo ali na região das bases pulmonares. Ou seja, dessa forma, estaremos aí fazendo a inclusão de todo o campo pulmonar, uma vez que o tórax é rotina, não tem uma indicação muito bem pré-definida e no primeiro momento nós estaríamos aí demonstrando os dois tipos de comportamento tecidual. As aplicações práticas requerem no primeiro momento a inclusão do nome do paciente, bem como os outros dados aí principais, como o número de identificação, caso esse paciente possa apresentar, o número de registro, data de nascimento, sexo, convênio e outras informações que possam ser relevantes na hora da identificação desse paciente. Então são informações iniciais e muito cuidado aí nesse momento para que nós não tenhamos aí nenhuma inconsistência técnica.
No primeiro momento, quando o aluno, o profissional, ele se depara com uma interface de um equipamento tomográfico, é muito comum nós estarmos aí identificando alguns protocolos que estão previamente prontos. Aqui nesta interface nós podemos perceber que nós temos aqui provavelmente um protocolo para a região da cabeça. Dentre este protocolo nós temos aí as sub-áreas, crânio para seios da face, crânio para TM, crânio para mastoide, entre outras áreas anatômicas. É a mesma orientação que nós iremos encontrar na região do neck, que é a região do pescoço, incluindo o tórax, o abdômen e algumas extremidades. Então, do ponto de vista operacional, é muito importante que nós tenhamos aí uma atenção muito pontual. Se o protocolo que nós escolhemos é o protocolo rotina, e esse protocolo, o paciente, na hora de nós montarmos o protocolo, esse protocolo ele foi montado com o paciente entrando primeiro com a cabeça, automaticamente na hora de nós estarmos posicionando este paciente, as orientações são as mesmas. Por qual motivo? Para nós não estarmos trocando o lado de identificação. É claro, é evidente que nós podemos realizar as alterações futuras, né? Ou seja, como trocar os lados de maneira digital, para que nós não tenhamos aí nenhuma incompatibilidade anatômica, mas requer uma certa atenção inicial. E esta atenção ela é importante. Vale lembrar que nós temos pacientes claustrofóbicos, e os pacientes claustrofóbicos, a sugestão é entrar primeiro com os pés. Então, por vias de regra, temos algumas habilidades técnicas, como por exemplo, neste vídeo, podemos compreender que os equipamentos eles apresentam algumas ferramentas que nós podemos trocar o lado do paciente, principalmente o lado de decúbito, ou seja, o ventral, ora o dorsal, ou a cabeça entra primeiro ou os pés entram primeiro, de acordo com a possibilidade em que o paciente nos proporcionou. A próxima etapa, evidentemente, nós estarmos aí nos preocupando muito com a posição específica do paciente. Para um estudo do tórax, protocolo rotina, conforme já mencionamos anteriormente, não é usual a utilização da bomba injetora, até porque, a princípio, nós não estaríamos aí injetando o contraste, mas vale lembrar que as indicações são várias. Agora, o tórax rotina, no primeiro momento, o médico ele estará identificando as duas formas de comportamento tecidual para que num futuro próximo talvez ele possa solicitar a fase do contraste, mas por vias de regra, a posição do paciente é o decúbito dorsal. Para os claustrofóbicos, principalmente, esse paciente entra primeiro com os pés e os membros superiores ficam nessa projeção, ou seja, elevados. Por qual motivo? A tomografia computadorizada do tórax, com os membros superiores ao lado do corpo, estará nos proporcionando um artefato de alta densidade, que nós estaremos conhecendo em breve, que é o artefato conhecido como strike. Então, por esse motivo, esses braços elevados não estarão na rota da radiação ionizante e, por esse motivo, estará facilitando aí uma boa qualidade das imagens que nós estaremos adquirindo. Então, vale lembrar que nós temos aqui alguns landmarks, como, por exemplo, este landmark da horizontal, que estará separando o corpo em duas partes. Nesse momento, a parte anterior e a região posterior. Ao posicionar o paciente, é muito importante que nós façamos a identificação desse landmark nessa região lateral do corpo do paciente. Até porque isso significa que esse paciente está com a altura da mesa de forma correta. Outros dois landmarks importantes. Esse landmark aqui, ó, da região anterior do tórax desse paciente, que certamente vai vulnerabilizar a centralização deste paciente, fazendo com que nós tenhamos aí a centralização do ponto de vista do plano sagital e do ponto de vista do plano horizontal, que separaria o corpo em anterior e posterior. Então, por vias de regra, quando os cortes começarem a acontecer, automaticamente a nossa imagem anatômica estará muito bem posicionada na centralização do monitor. Então, isso, do ponto de vista anatômico, é muito importante. Agora, em relação ao início do nosso exame, nós temos aqui outros dois landmarks. Esse landmark mais superior, que estaria separando a parte superior da região inferior,
e automaticamente nós temos também um que é mais inferior, ou seja, eles acabam realizando aí uma linha imaginária como se fosse um corte no mesmo plano, só que nós temos um landmark superior e o outro landmark inferior. Nós podemos estar realizando esse scout de cima para baixo ou colocando esse landmark mais inferior nas proximidades da crista ilíaca, fazendo com que nós tenhamos aí na hora do nosso scout uma aquisição de inferior para superior. Mas isso é em relação ao nosso scout. Não existe uma obrigatoriedade. É possível que nós façamos aí a aquisição de superior para inferior ou de inferior para superior. A próxima etapa é nós estarmos aí reconhecendo no decorrer das interfaces as ferramentas triviais, as ferramentas básicas que nós iremos precisar conhecer neste primeiro momento. A primeira etapa é nós estarmos aí selecionando o nosso Scout, que por vias de regra ele é importante, até porque ele é o ponto de partida para que nós façamos a inclusão do nosso bloco de corte. Agora, a próxima etapa é nós estarmos aí muito atentos com o nosso bloco de corte. Ou seja, nesse caso eu tenho dois blocos, mas eu tenho aqui uma precaução, ou seja, o primeiro bloco de corte pode ser a nossa fase sem contraste e o segundo bloco com parâmetros idênticos que eu poderia estar fazendo aqui um copia e cola, mas eu poderia também alterar esses parâmetros técnicos para que eu tenha uma outra fase e nesse caso seria a nossa fase com contraste iodado, uma fase endovenosa. Então, aqui podemos perceber que a bomba injetora ela está posicionada, caso seja necessário a infusão do contraste, não é usual nós estarmos realizando o puncionamento do acesso venoso do paciente sem ter a certeza que realmente será necessário a fase do contraste. Essa imagem ela é meramente ilustrativa, sinalizando que caso seja necessário, realmente nós estaríamos aí utilizando esse tipo de estética, ou seja, essa bomba injetora estará sendo posicionada próximo ao paciente, porque essa mesa ela terá movimentos de entrada e terá movimentos de saída, assim estaria facilitando a movimentação e nós não estaríamos aqui perdendo o acesso venoso desse paciente. Agora, se esse paciente estiver no primeiro momento entrando com o crânio, automaticamente essa bomba injetora estaria sendo posicionada na parte posterior do equipamento. Então, a próxima etapa, consequentemente, nós estarmos aí tomando alguns cuidados, como por exemplo, os parâmetros técnicos. Quais parâmetros técnicos? A espessura do corte, o incremento, que é o espaço entre um corte e o próximo, o tipo de janelamento, bem como o filtro que nós estaríamos aí proporcionando para que o médico estivesse laudando essa imagem, identificando essa aquisição, e alguns equipamentos apresentam estas interfaces aqui, ó, estas ferramentas. Por via de regra, caso você realmente tenha entrado com os pés primeiro, mas o protocolo ele foi montado entrando primeiro com o crânio, automaticamente nós poderíamos aqui estar trocando essa forma de manipulação para que nós não tenhamos aí as famosas trocas de lados, né? As temidas trocas de lados. Alguns equipamentos também nós poderíamos aqui encontrar o tamanho do nosso range, ou seja, o nosso scout, o tamanho da nossa aquisição em milímetros, porque vale lembrar que nós temos pacientes adultos e pacientes pediátricos. Então, de acordo com o tamanho da estrutura, nós estaríamos aí selecionando o tamanho do nosso scout. E mais uma outra informação importante. Em alguns equipamentos, nós estaríamos aí encontrando uma ferramenta muito interessante, muito proveitosa, que é o nosso modulador de dose. Ou seja, o modulador de dose, no ato do scout, ele certamente estaria identificando a quantidade da quilovoltagem e da miliamperagem por segundo que nós estaríamos aí atribuindo na programação do nosso bloco de corte. Então, o modulador de dose é mais uma ferramenta para que você possa conhecer e caso seja aí necessário, caso você tenha essa oportunidade, vale lembrar dessa dica que ela é muito importante. Então, são interfaces, embora nós temos aí interfaces diversificadas, mas
nós teríamos aí que ter o domínio principalmente dos fatores técnicos básicos, não importa a interface. Então nós temos que posicionar o paciente de uma forma muito assertiva e nos preocupar com pré-requisitos básicos, como esses que foram citados. Agora, é evidente que nós estaremos aí encontrando interfaces específicas, interfaces com menos tecnologia ou com mais tecnologia, mas as informações prévias que o profissional, o operador do equipamento deverá dominar, certamente são essas. A próxima etapa, evidentemente, é identificar se realmente as linhas estão muito bem posicionadas, se certificar que esse procedimento foi feito de maneira correta e, em seguida, evidentemente, aqui é nós estarmos aqui clicando no setup, no go, ou seja, vai em frente e automaticamente nós estaríamos aí realizando a nossa primeira imagem. Partindo do princípio que o tórax é rotina, nós precisaríamos começar com um ponto de partida e esse ponto de partida seria, né, ou é o nosso scout. E assim será feito. Então podemos perceber nesse vídeo, o scout ele foi realizado de superior para inferior e a próxima etapa, automaticamente de forma aleatória e meramente ilustrativa, nós temos aqui o nosso primeiro bloco de corte. É claro que esse bloco de corte nós estaríamos aqui selecionando somente a área cardíaca, então nós estaríamos aqui descartando essa forma de aquisição e, consequentemente, estaríamos aí selecionando um bloco maior para que nós façamos a inclusão de todo o arcabouço torácico, ou seja, é importante que nós façamos a inclusão de todos os campos pulmonares, bilateral, sem perda anatômica, ou seja, cerca de 2 a 3 centímetros superior ao ápice pulmonar. Esse seria o nosso início de aquisição e por fim nós teríamos aí um ponto final que se enquadra muito bem com cerca de 2 a 3 centímetros abaixo dos recessos costodiafragmáticos. Por qual motivo nós teríamos esta sobra na aquisição? Vale lembrar que esse paciente, antes da aquisição, nós estaríamos orientando este paciente para que ele faça um movimento de inspiração seguido de um movimento de apneia. E, consequentemente, nós estaríamos aí fazendo uma aquisição com esse paciente com os pulmões cheios de ar. Então, isso é importante até para que o médico possa avaliar toda a capacidade das expansões pulmonares. Então, essa forma de aquisição seria uma forma bastante assertiva. Agora, tecnicamente, um fator importante. O que devemos incluir em uma tomografia computadorizada do tórax rotina? Por vias de regra, os campos pulmonares praticamente é o carro-chefe. Entretanto, em relação à anatomia seccional, como que nós podemos identificar se esse exame está devidamente correto em relação à aquisição? Então, a primeira imagem, como este exame foi adquirido de superior para inferior, a primeira imagem a ser identificada é a imagem dos ápices pulmonares com as estruturas ósseas, principalmente na transição entre a parte distal da região do pescoço e a parte inicial do tórax, com essa base devidamente fechada. Ou seja, os ápices pulmonares bilateralmente aqui, neste caso, não estão sendo ainda identificados. Então seria muito importante que um corte antes dessa área anatômica fosse realizado para que nós não tivéssemos uma perda importante dos ápices pulmonares. Em seguida, deveremos estender essa aquisição até o fechamento das bases pulmonares. Então, por vias de regra, conforme este vídeo, nós podemos perceber que nós temos aqui o início de um exame de forma totalmente correta e agora sim os ápices pulmonares começando, passando por toda a região mediastinal. Então veja a importância de uma fase aquisitiva sem contraste, alguns pontos de microcalcificação sendo vulnerabilizados nesta aquisição, passando pela região de grandes vasos como a aorta ascendente, a descendente, algumas câmeras cardíacas. Então, passando por toda essa região anatômica, incluindo agora uma região mais proximal do abdômen, como a região hepática, a região do baço, até os campos pulmonares aqui na região do lado esquerdo, devidamente fechados. Então, por mais que nós estamos agora neste momento na região abdominal,
Porém, os recessos costodiafragmáticos, eles são bem distais e inclusive posteriores. Então, por vias de regra, é importante que nós façamos este achado para que nós tenhamos aí a certeza se todos os campos pulmonares foi devidamente incluso durante a aquisição. Então, o primeiro passo é ter a certeza se nós temos o domínio sobre a inclusão da tomografia do tórax protocolo rotina para o janelamento mediastinal. Então, este é o primeiro passo. Temos o domínio sobre a inclusão da anatomia correta. Uma outra possibilidade é o janelamento parenquimatoso. Antes de nós trabalharmos com estudos de casos e antes que o médico realmente possa laudar este exame, evidentemente ele tem aí uma prévia para que ele tenha a certeza se este exame foi devidamente adquirido. E em relação ao janelamento dos parênquimas pulmonares bilateral, nós partimos do mesmo princípio. Como o primeiro corte ele é superior, nós não podemos perder ápice pulmonar. E por mais que nós tenhamos feito nesse momento a troca do janelamento, os ápices não poderão estar sendo visualizados no primeiro corte. Caso contrário, estaremos aí evidentemente perdendo a anatomia a ser avaliada. Então, como nós podemos perceber, agora sim, ó, os ápices pulmonares devidamente identificados, então vejam a real contribuição de uma aquisição parenquimatosa, algumas áreas que são compatíveis com o enfisema pulmonar, algumas bolhas mais escuras, né, ou seja, mais hipodensas em relação à anatomia normal, como aqui na região do lobo direito, especificamente na região mais anterior, incluindo aqui algumas partes mais distais, né, como nós podemos perceber aqui nessas imagens do lado direito. Então nós podemos perceber que todo o fechamento dos campos pulmonares, que é o que está acontecendo agora, é uma coisa importante. Então, em relação ao início e em relação ao fim desta aquisição, temos que fazer a inclusão desde o ápice pulmonar até a base. Neste primeiro momento, nos dois janelamentos, mas nós não podemos esquecer que nós temos um terceiro janelamento, incluindo um filtro específico, que é o nosso famoso janelamento ósseo, ou janelamento para o arcabouço torácico. E por vias de regra, partimos do mesmo princípio. Então, o primeiro corte, sem nós estarmos aí demonstrando os ápices pulmonares, mas vale lembrar que caso nós tenhamos aí uma lesão na transição entre o pescoço e a região do tórax, evidentemente nós poderíamos aí estar iniciando esse corte um pouquinho mais superior. Então, conforme nós podemos perceber nesta aquisição, só trocando os janelamentos, então podemos perceber que os ápices eles estavam fechados e agora sim nós estamos identificando, passando por toda a estrutura mediastinal e inclusive do ponto de vista técnico nós temos que seguir essa aquisição até os últimos pares das costelas flutuantes. Então, por vias de regra, é evidente que nós deveríamos aí apresentar um início e o fim de forma correta. Agora, uma pergunta muito importante que o profissional, consequentemente, ele deve fazer uma autoavaliação, né, uma avaliação técnica. Vejam bem, tecnicamente, estes comportamentos teciduais realmente estarão contribuindo para um bom subsídio ao diagnóstico do paciente? Vamos ver na prática. Neste exemplo, se nós tivéssemos aí feito uma aquisição, evidentemente no primeiro momento sem a infusão do contraste iodado, quais seriam os nossos possíveis ganhos? Então aqui é meramente ilustrativo e é só um exemplo para que nós possamos dar continuidade, embora no decorrer deste módulo faremos inclusive algumas atividades associadas a estudos de casos, mas para ilustrar a efetividade desse janelamento, temos aqui dois exemplos patológicos. Olha só, aqui nesta região, que é a região cardíaca, nós podemos perceber que esta região periférica é totalmente compatível com um discreto derrame pericárdico. Então, edema na parede cardíaca é identificado como uma estrutura isodensa, ou seja, uma estrutura cinza, identificada na região periférica deste coração. Então, é um achado que evidentemente foi vulnerabilizado por conta do janelamento correto. Um outro exemplo é o derrame pleural bilateral neste caso.
O janelamento mediastinal certamente estará vulnerabilizando este achado radiológico também. Então nós podemos perceber que anatomicamente, partindo do princípio que nós temos o domínio sobre o que é normal, em um paciente totalmente eutrófico, dentro do peso, dentro das medidas, certamente nós não estaríamos encontrando essa silhueta irregular, essa arquitetura anatômica que não pertence ao paciente, bem como aqui os derrames pleurais bilaterais. Então, nós temos aí algumas outras possibilidades. Em relação ao janelamento parenquimatoso, uma outra demonstração da efetividade da aquisição é nós estarmos identificando neste momento a contribuição no estudo para o parênquima pulmonar. Neste caso, eu procurei separar um paciente que apresentam 3 indicadores diferentes. Embora o janelamento para o parênquima pulmonar pode contribuir de maneira exemplar para esses achados radiológicos. Temos aqui o primeiro, que é uma opacificação em vidro fosco, direcionado a um paciente com hipótese diagnóstica de pneumonia. Então nós podemos perceber que a densidade ela está aumentada quando comparado com tecidos adjacentes saudáveis. Um outro exemplo é o espessamento dos septos interlobulares adjacentes a essa opacificação. E por fim nós temos aqui algumas áreas bolhosas que são compatíveis sobre pacientes que apresentam hipótese diagnóstica de enfisema pulmonar. Aqui nesta região posterior do lado direito, aqui mais anterior do lado esquerdo, bem como algumas regiões periféricas também é possível nós estarmos identificando essas regiões bolhosas, com destruição parcial ou total de alguns alvéolos. Então, dessa forma, o janelamento para o parênquima pulmonar é fundamental quando feito de maneira assertiva. Outra possibilidade de contribuição é o janelamento para o parênquima pulmonar, mas para a pesquisa de nódulo. Nós temos aqui um paciente que realizou 2 exames, com um intervalo de 114 dias entre os 2 exames. No primeiro momento, ao realizar a aquisição e ao mensurar o volume, utilizando o janelamento de parênquima pulmonar, podemos constatar que o volume no primeiro momento ele apresentava 9,33 milímetros cúbicos. E por vias de regra, com uma ação comparativa com o exame atual, nós podemos perceber o aumento deste volume que foi para 11,9. Ou seja, o janelamento parenquimatoso é fundamental para lesões que são compatíveis aos tecidos intersticiais. Então, por vias de regra, até o janelamento associado à plataforma volume de renderização pode contribuir também de maneira exemplar, porque nós podemos fazer uma subtração digital para que nós tenhamos aí uma ação comparativa entre o primeiro exame e o segundo exame deste paciente. Então, o janelamento parenquimatoso realmente ele é muito funcional e muito importante nestes casos. Nós temos aqui em outro exemplo agora a contribuição do janelamento e o filtro correto para o estudo ósseo. Como nós podemos perceber, a displasia fibrosa proporciona uma dilatação óssea, até porque nós temos uma alteração nos componentes associados ao osso, como por exemplo as células osteoclásticas e as osteoblásticas. E como nós podemos perceber neste caso, o osso compacto aqui no osso externo, ele está preservado, bem como a região do endósteo, que é o osso mais esponjoso. Agora, quando a gente se depara com um paciente que tem uma dilatação entre essas camadas, fica evidente que o janelamento ósseo com o filtro correto, ou seja, um filtro ruidoso, certamente pode nos proporcionar boas imagens e aí dando um bom subsídio ao diagnóstico do paciente. Então, tecnicamente, nós temos que apresentar estes domínios para que, mediante a hipótese diagnóstica, nós possamos realizar a captura dessas imagens e processá-las da maneira mais correta possível, de acordo sempre com a hipótese diagnóstica. Uma reflexão importante para o tórax rotina deve incluir aí um bom posicionamento no primeiro momento, a assertividade com a equipe médica em relação aos fatores técnicos como a espessura do corte, o incremento, o janelamento, o filtro que nós estaríamos atribuindo, tudo isso faz parte do contexto de um tórax rotina. E o mais importante é que nós tenhamos aí um domínio pleno
para que nós façamos uma inclusão correta, desde o início da nossa aquisição até o término da nossa aquisição. Então, sendo assim, bons estudos e até o próximo vídeo.